teremos mudanças no visto de estudante para os Estados Unidos. Esse vídeo aqui talvez seja um dos vídeos mais importantes do meu canal. Eu vou explicar o que está acontecendo, em que pé que está esse assunto, o que está sendo proposto e qual a probabilidade disso daqui ser realmente implementado. Já dando um spoiler dessa parte, a probabilidade é extremamente alta. Bom, se você não me conhece, prazer, eu sou o Cris. Nesse canal eu falo sobre a vida nos Estados Unidos, eu falo sobre vistos americanos e várias outras coisas. E hoje o assunto ele é bem sério, eu tô gravando esse vídeo aqui de última hora, porque surgiu agora, do dia 27 para o dia 28 de agosto, uma nova proposta do governo americano, do Departamento de Segurança Nacional, propondo mudanças no visto de estudante para os Estados Unidos. Essas mudanças elas vão impactar muito os estudantes, principalmente de inglês. Não só os novos aplicantes, mas quem já está nos Estados Unidos. A gente vai falar também sobre o impacto para os estudantes universitários, aqueles de graduação e pós-graduação. Já adianto que ele também é um impacto muito pequeno, quase zero, e eu vou falar o que pode mudar aqui. Bom, vamos começar então entendendo que proposta é essa e qual que é a timeline dela. Ela foi proposta pelo Departamento de Segurança Nacional. E é importante você entender que para que essas mudanças que eu vou te explicar aqui elas entrem em vigor, elas não precisam de aprovação no Congresso, tá? Elas se referem a algumas características do visto em que o governo americano ele tem bastante controle por implementar tudo isso daqui de uma forma quase que unilateral. Naturalmente, o público vai ser ouvido, as instituições serão ouvidas, as organizações serão ouvidas e as pessoas serão ouvidas também. Então, essa proposta ela passa por um período de consulta pública e vão ser dois períodos. Um primeiro, que começou a valer no dia 28 de agosto de 2025, que vai durar 30 dias, e um segundo, que vai durar também 30 dias, que vai até o final do mês de outubro. No primeiro, as regras que estão sendo propostas estarão sujeitas a questionamento e sugestões. E no segundo, os procedimentos, os formulários é o que serão alvo da análise. Isso aqui já foi proposto no passado e num momento de consulta como esse ele acabou sendo abandonado. Só que as coisas mudaram, o contexto ele é outro, isso agora vem com muita força dentro do governo e é amplamente entendido por todo mundo de que sim, essas mudanças elas vão passar. A gente não sabe se é exatamente do jeito que está agora, mas num palpite pessoal meu, a probabilidade de que alguma coisa mude ela é pequena, porque eu acho que eles foram muito assertivos em propor o que eles estão propondo dentro da proposta do que eles querem fazer. Qual que é o principal objetivo do governo americano? Acabar com essa farra das pessoas que vêm para os Estados Unidos, vêm estudar inglês e ficam décadas estudando inglês. É isso aí, décadas. O governo falou, inclusive, que tem pessoas que já estão nos Estados Unidos há mais de 20 anos. 20 anos! Tem noção do que é isso? Só estudando inglês. Obviamente a pessoa não está nem aí para inglês, ela só está usando isso como uma ponte para poder segurar status. Mas o visto de estudante ele não é para segurar status, ele é para viabilizar uma jornada acadêmica que vá cumprir o objetivo daquele estudante ali. Que pode, obviamente, abrir 1 milhão de portas, que pode evoluir dentro do país, mudar o formato, mas ela tem que ter um objetivo específico, e com certeza ninguém está estudando inglês há 20 anos. E eu não estou falando nem de pessoas que estão estudando inglês e que foram para uma faculdade se especializar naquilo, numa pós-graduação, no doutorado, não é disso que eu estou falando. É literalmente inglês como segunda língua, aprender a falar a língua. Aí tá de brincadeira, né? E a verdade é que tem muita gente que abusa desse sistema, e o governo resolveu colocar um basta nisso, e nesse abuso do visto de estudante. Porque entenda que praticamente tudo que você faz nos Estados Unidos, você precisa pedir autorização. Você entrou como turista e agora quer estudar? Pede autorização para o governo. Você entrou com qualquer visto de não imigrante e quer imigrar? Pede autorização para o governo. Você entrou com visto de estudante e agora você recebeu uma oferta de trabalho e você quer aplicar para o OPT depois que você concluiu o curso? Pede autorização. Você quer aplicar para o H1B, que é um visto temporário? Pede autorização. Mas tinha uma categoria que vinha blindada de tudo isso, que era o estudante internacional, que para estudar ele continuava estudando quanto tempo ele quisesse, sem que isso precisasse de pedido, de autorização, de aprovação de ninguém. Ele simplesmente ia lá na instituição, solicitava um novo I-20, que é o documento de matrícula que determina que ele está ativo como estudante internacional nos Estados Unidos, recebia um novo I-20 da própria instituição, a partir de uma comprovação financeira mostrando que ele podia se bancar por aquele novo período, pum, estava feito, ele continuava nos Estados Unidos. Mas isso daqui, ao que tudo indica, está chegando ao fim. E as pessoas que vão poder permanecer nos Estados Unidos são aquelas pessoas que estão levando a sério a jornada que elas estão se propondo a cumprir. O que o governo está propondo é o seguinte: em primeiro lugar, limitar estudar inglês como segunda língua. Não estou falando de inglês na graduação, na pós-graduação, porque aí é uma outra característica. Estudar inglês como segunda língua limitado a 24 meses, ou seja, 2 anos. É todo mundo que chega na fluência em 2 anos? Não, não é.
Eu conheço pessoas que genuinamente estudam, se dedicam, que não fazem nada de errado, que estão focados nisso, mas que não têm facilidade na língua e que têm dificuldade de evoluir mesmo. Acontece, é normal, mas o governo determinou que esse é um período que eles entendem que já é mais do que suficiente para que as pessoas vivam a jornada que elas precisam viver pensando no inglês. Então, se isso for aprovado, e tudo indica que vai, o estudante internacional de inglês está limitado a 24 meses. E depois disso, Cris, ou sai do país ou evolui academicamente. Mas como estudante de inglês ele não vai poder continuar mais. Que é muito importante para quem está indo para os Estados Unidos, mas também muito para quem já está no país. Tem pessoas que já estão estudando inglês há um ano e meio, 2 anos, ou até mais. Se movimentem, porque vocês vão ser impactados por isso. Mas eu resgato uma coisa que eu venho falando pra caramba. Por que alguém está estudando inglês tanto tempo? Se for por uma dificuldade, um esforço real de aprender, legal, super válido. Mas mesmo assim, se você evoluir academicamente, caso seja a sua intenção, e você tenha mudado de ideia dentro do país, e você quiser evoluir academicamente, ir para uma universidade vai te expor a um nível de inglês, a uma necessidade de se virar ali muito maior. Vai te permitir, eventualmente, se for do seu interesse, trabalhar legalmente, com muito mais facilidade. Então por que você fica preso no inglês? Não faz sentido. Você gasta 18 horas semanais de aula presencial na escola, quando numa pós-graduação, por exemplo, a carga horária é muito menor, embora você precise estudar e tenha outras coisas mais intensas, os benefícios são muito maiores e a dedicação em horas físicas que você precisa colocar na escola é muito menor. Então eu sempre achei um desperdício de tempo você ficar só estudando inglês, mas agora você não vai ter alternativa, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você sai do país, ou você evolui academicamente, aí vai variar de acordo com os seus planos e objetivos. Uma outra coisa que está sendo proposta é que, se hoje você está estudando inglês por 1 mês, 3 meses, 6 meses, e você quer renovar esse período, você só mostra um novo extrato bancário, a escola gera 920, está renovada, acabou. E a princípio, o estudante internacional ele vai precisar pedir para o governo americano autorização para poder estender aquele período. Provavelmente isso vai ser feito pelo I-539, que é o mesmo formulário usado para estender a permanência de um turista, ou para mudar o status de um turista para estudante, de um J1 para estudante, enfim, qualquer que seja esse status de não imigrante para não imigrante. Ele é um formulário que tem um custo, varia de 420 a 470 dólares, e que a análise demora um tempo ainda, pode levar de 1 mês, 3 meses, 4 meses, 5 meses, depende do que está sendo protocolado. A gente não sabe ainda como que isso seria na prática, se estaria sujeito aos mesmos prazos que a gente vê no processo de mudança de status, porque o processo, por exemplo, de extensão de permanência de turista, ele é mais demorado do que o da mudança de status. Confuso, né? É o mesmo formulário, é o mesmo processo, mas ele leva mais tempo. Então a gente não sabe ainda como que seria para você poder renovar o teu tempo de estudo dentro da mesma instituição ou até mudar de instituição, mas fato é, o estudante internacional, principalmente o cara do inglês, ele não vai ter mais a mesma flexibilidade de mudar tudo que ele quiser, a hora que ele quiser, desde que ele mantenha uma matrícula ativa, cumprindo as regras, não trabalhando sem autorização, com notas e presença. Agora ele vai precisar solicitar ao governo americano e vai estar sujeito a uma nova análise, que não só pode ser recusada, como também vai exigir que ele comprove fundos e outras coisas, pode levantar mais questionamentos para ele, e vai tornar esse processo mais burocrático, entende? Isso daqui vai impactar, inclusive, se o estudante de inglês ele quiser sair do inglês e ir para uma faculdade, fazer uma graduação, uma pós, ele vai ter que solicitar, ele vai ter que pagar, ele vai estar sujeito a uma análise também. A gente vai explorar ainda mais essa timeline e eu vou falar também sobre os estudantes universitários, mas tem mais um ponto que é muito importante de ser dito. Hoje, quando um não imigrante entra nos Estados Unidos, ele solicita uma entrada, por exemplo, na imigração de um aeroporto, ele recebe um período para poder ficar no país legalmente. Um visitante a turismo, por exemplo, ele tem 10 anos de visto no passaporte, ele se apresenta na imigração e quando autorizado a entrar, ele recebe um período de permanência, que normalmente é de 6 meses no caso do turista. Esse período de permanência ele fica descrito num formulário online chamado I-94. É um documento que você consulta facilmente, com seu sobrenome, número do passaporte, data de nascimento, e você consegue ver. Ele vai mostrar que dia que você entrou e até que data você pode ficar no país. Só que no caso de estudante, isso daqui era diferente, sempre foi, porque ao invés de mostrar até que data você pode ficar no país, aparecia uma outra informação, que era Duration of Status, que significa até a duração do seu status. E o que isso daqui trazia? A informação de que, enquanto o estudante estiver com o I-20 válido e cumprindo as regras do visto, ele pode permanecer no país. Ele tem controle sobre isso. Então lembra que eu falei que você não vai mais poder ficar renovando? É por causa disso que eu estou explicando agora. De acordo com essa proposta, quando o estudante entrar nos Estados Unidos, ele vai receber um tempo de permanência limitado ao período do estudo dele. Então, se alguém for estudar inglês, vai estar limitado ao período de estudo. Se for 1 mês, é 1 mês. Se for 3 meses, 3 meses. 6 meses, 6 meses, e assim por diante. Pode ser que varie alguma coisa aqui, a gente não sabe na prática ainda. Pode ser que, por exemplo, para 1 mês ele receba no mínimo 6 meses, igual ao de turista, que fala que vai turistar durante 2 semanas, mas acaba recebendo um tempo de permanência de 6 meses. Pode ser, a gente não sabe ainda exatamente. Mas fato é, o seu tempo de estudo vai ficar limitado a partir de agora. O que isso vai acabar causando para os estudantes internacionais? Tem muita gente que fala assim, bom, eu acho que com uns 3 meses eu consigo chegar no nível de inglês que eu quero, mas eu não tenho certeza.
Mas não tem problema, porque eu aplico para 3 meses e se eventualmente eu não chegar no nível de inglês que eu quero, eu renovo minha permanência dentro do país, renovo para mais 1 mês, 2, 3, 6, chego no nível que eu quero e aí eu concluo meu objetivo de estudo. Mas agora as pessoas não vão ter mais essa facilidade a partir do momento que isso daqui começar a valer, se o texto for mantido da forma como está. As pessoas teriam que pedir ao governo americano. Então o que talvez elas comecem a fazer? Bom, eu não sei se eu vou precisar de 3 meses ou 6 meses, mas seria interessante que eu chegasse nesse nível. Por via das dúvidas, deixa eu aplicar para um período mais longo, porque eu já ganho essa autorização maior, vou para estudar, e aí se eventualmente eu cumprir o objetivo do meu estudo antes disso, eu tenho a possibilidade de encerrar o meu I-20 e voltar ao Brasil. Se eu precisar de mais tempo, eu já tenho aquela autorização, não preciso gastar tempo, esperar essa burocracia toda para poder ser aprovado. Agora, como que tudo isso que a gente está falando pode impactar o estudante universitário? E eu já volto para falar do inglês, porque eu tenho umas coisas bem importantes aqui. O estudante universitário ele já recebe o I-20 com o tempo total da duração do curso, normalmente de 2 anos se for pós-graduação, 4 anos se for uma graduação. Então percebe que essa pessoa ela já está tranquila, tendo um status válido por esse tempo inteiro, mesmo que na entrada do país ele não receba mais o tal do duration of status, ele receba uma data e vai bater com o término do período de estudo. Então para o estudante universitário vai mudar muito pouco, se quase nada. E aí tem uma última mudança que eu acho que é relevante trazer, que o governo americano está propondo mudar o tal do grace period, que é o período que você tem quando você termina o curso, ou para poder emendar uma nova jornada, ou para poder sair do país. Hoje ele é de 60 dias, ele vai cair para 30 dias de acordo com essa proposta. O que significa que o estudante internacional vai ter que estar muito mais ágil. Isso vale para o inglês, isso vale para pós-graduação, para todo mundo, tá? Então vamos concluir essa parte aqui do estudante universitário. Foi fazer um mestrado nos Estados Unidos, um MBA, por exemplo. Entrou no país, recebeu 2 anos de permanência, cumpriu o propósito desse visto, ele pode aplicar para um OPT, que é uma autorização que o próprio governo dá para que o estudante internacional trabalhe por 1 ano, podendo renovar para 2 e 3, dependendo da área do curso que ele está atuando, trabalhar em empresas americanas legalmente, etc. Então ele vai ter uma janela mais curta para poder aplicar, não vai poder dar tanto mole, ele já vai ter que estar se planejando em relação a isso desde o final do curso, para garantir que ele encontrou uma vaga legal, que ele vai ter tempo de protocolar e poder ser aceito. Ou seja, percebe que para o estudante universitário ele está totalmente dentro da zona de conforto dele, está totalmente no controle. Nada mudou para ele praticamente até aqui. Ele entrou e pôde estudar o tempo todo do curso. Ele pode aplicar para o OPT, ele pode exercer esse benefício do OPT por 1 ano, renovar para 2, renovar para 3, até que nada mudou. O que vai mudar? Depois desse período. Agora, se ele no meio dessa jornada receber uma oferta para trabalhar e aplicar para um visto de trabalho temporário como H1B, que eles estão propondo mudar a regra para não ser mais sorteio, mas sim contar para as rendas mais altas, né? Ele vai protocolar para o H1B, ele vai ter que solicitar autorização igual sempre foi. E aí, se for aceito, ele vai deixar de ser estudante e vai passar a ter o status equivalente ao do H1B. Então percebe que o estudante universitário ele não vai ter impacto quase nenhum. Se eventualmente no futuro ele quiser voltar a fazer um segundo curso, aqui sim ele vai precisar solicitar autorização para o governo. Seja ele para um novo mestrado, por exemplo, ou até para um doutorado. Agora, convenhamos, por que o governo americano pegaria um estudante internacional que estudou durante 2 anos no mestrado, por exemplo, que eventualmente trabalhou em empresas americanas com CPT legalmente, ganhando em dólar, se manteve no país, depois trabalhou com OPT por mais 3 anos, totalizando 5, eventualmente foi para um H1B da vida, isso se ele não receber uma oferta ou não encontrar um meio para poder eventualmente imigrar, caso ele desenvolva essa ideia dentro dos Estados Unidos e não acabe saindo dessa jornada não imigratória, acabe entrando numa jornada imigratória, que pode acontecer, mas supondo que ele fique então 5 anos trabalhando, mas se ele ficar, por exemplo, 2 anos de CPT, 3 anos de OPT, trabalhando legalmente, depois de ter concluído o curso, agora pode ser que ele vá para o H1B, que vai permitir que ele trabalhe mais anos e anos para frente. E agora esse cara está dentro dos Estados Unidos, contribuindo para o mercado de trabalho americano, ganhando uma ótima remuneração, porque agora ele tem um mestrado, ele está bem posicionado, ele está ambientado na cultura, ele está com inglês fluente, avançado, e esse cara está querendo se capacitar para um doutorado. Será que ele vai ter problema no governo autorizar que esse cara faça uma nova capacitação, sendo que ele está tão inserido positivamente, contribuindo para o país? Eu imagino que não. Então eu acho que o estudante de universitário está com um impacto extremamente curto, quase zero. E eu não sei se vocês viram, tá? O próprio Donald Trump, o presidente americano, ele falou nessa semana agora que eles estão inclusive querendo aumentar o número de estudantes internacionais nos Estados Unidos. Ele falou, inclusive, que chineses, que hoje representam 270 mil estudantes internacionais, já foi mais, que eles podem subir esse número para até 600 mil. E aí, de acordo com as palavras do próprio presidente, porque sem os estudantes internacionais, as universidades vão quebrar. Ele fala, por exemplo, sobre uma determinada fatia das instituições americanas, das universidades, sobre o fato de que elas não conseguiriam sobreviver sem os estudantes internacionais. Ele diz, inclusive, em vídeo, numa coletiva de imprensa, que esses estudantes internacionais, eles movimentam imensamente a economia americana e trazem bilhões de dólares para os Estados Unidos e que o país precisa desse dinheiro. Ou seja, tem um presidente americano falando, queremos mais estudantes internacionais, gostamos do dinheiro que vocês trazem, gostamos de como vocês contribuem para a economia,
maioria. Ele cita inclusive o fato de que isso mantém um país competitivo e inovador, ou seja, ele reconhece todos os benefícios do estudante internacional, fala que ele quer mais estudantes internacionais, na mesma semana que o governo dele traz uma outra ação que não está visando afetar os estudantes universitários, mas está visando acabar com o abuso de pessoas que só estão querendo jeitinho, segurar status e se manter no país do jeito que for, desde que não precise sair com o mínimo de esforço possível. Mal sabem eles que estão tendo muito mais esforço do que se estivesse evoluindo academicamente. Você consegue cruzar essas informações? O presidente está feliz com o estudante internacional e quer mais. O governo está querendo limitar as pessoas que fazem jeitinho, mas quem está evoluindo academicamente, contribuindo para o mercado de trabalho, contribuindo para a economia americana, esse daqui continua sendo não só bem visto, como o presidente ele quer mais dessas pessoas no país. Ou seja, estudantes universitários, impacto beirando ao zero. Vamos voltar para o do inglês, mas eu quero que você saiba que essa proposta, mesmo que aprovada, é importante você saber que ela ainda leva alguns meses, talvez, para poder entrar em vigor, ajustar um monte de coisa que precisa. Então a estimativa é de que isso só comece a valer, se aprovado, no primeiro semestre de 2026. Se seria em janeiro, fevereiro, março, abril, a gente não sabe. Isso daqui é estimativa, mas é plausível que seja lá para fevereiro, talvez março. Isso daqui é um palpite pessoal meu, posso estar errado. Se alguém tiver alguma informação adicional que traga uma outra visão, escreve aqui porque vai ajudar todo mundo, tá? Agora vamos voltar para os estudantes de inglês. E eu já peço a você que está assistindo, que chegou até aqui, que gostou dessas informações, se inscreve no canal porque eu tento trazer informações mais completas possíveis, da forma mais estruturada, para que você entenda exatamente o que está acontecendo, quais são as suas possibilidades e como que é estar aqui nos Estados Unidos. Seja como não imigrante, como quer viver, filhos na escola, enfim, esse ambiente inteiro. E esse canal aqui tem ajudado muitas pessoas, eu espero que te ajude também, então já se inscreve aqui para você não perder o próximo vídeo. Voltando para os estudantes internacionais de inglês. Vamos dividir em dois grupos, quem está no Brasil e quem está nos Estados Unidos, beleza? Primeiro quem está nos Estados Unidos, se movimenta. Cris, mais alguns meses eu chego no nível de inglês que eu quero, depois eu volto para o Brasil, resolvido o assunto. Cara, excelente. Objetivo do intercâmbio concluído. Esse é o propósito inicial de todo mundo. Algumas pessoas vão mudar o projeto dentro do país, outras pessoas vão seguir o curso original do seu propósito. Eu só sugiro que você se certifique de que o tempo que você tem de 20 ainda reflete o que você precisa estudar, para que senão você já renove, deixe tudo alinhado e possa concluir seu objetivo sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de custo a mais. Fechou? Agora, vão ter pessoas que vão falar assim, Cris, cara, eu tenho visto algumas possibilidades, eu gostaria de ficar um tempo maior nos Estados Unidos, porque minha jornada aqui não acabou, ainda tem muita coisa para aprender, eu tenho visto algumas coisas, visitei universidades, conheci alternativas e eu queria poder permanecer no país. Para você, reflete quanto tempo que você já está estudando inglês nos Estados Unidos. Se você já está um ano e meio, 2 anos ou até mais, se movimenta, porque claramente o governo americano está sinalizando de que o que você está fazendo não é o que ele quer que essas pessoas façam. Então talvez seja um momento de você refletir, e se o seu objetivo não é voltar, mas sim evoluir academicamente, dê esse próximo passo o quanto antes. Já começa a iniciar um planejamento acadêmico para poder entrar na universidade e eventualmente não ser afetado por isso, já gerar o seu novo I-20 antes de tudo isso entrar em vigor, e garantir que você tem, por exemplo, no curso de mestrado, 2 anos para frente para poder estudar. Você não está fazendo nada de errado, está dentro da lei, está tudo certo, você só está se antecipando a um objetivo seu para evitar que quando você for fazer isso no futuro, você precise ter custos e esperar meses para poder ser aceito. Porque hoje você pode só entrar em contato com uma universidade, ser aprovado e transferir a sua matrícula. Inclusive a Move Vistos, a minha empresa, ajuda com tudo isso que a gente está conversando aqui. Nós ajudamos pessoas a irem estudar inglês, a fazer graduação, pós-graduação nos Estados Unidos, a eventualmente pegar pessoas que mudaram de ideia dentro do país e querem evoluir academicamente e levar eles do inglês para a faculdade, para pós-graduação. A gente ajuda com tudo isso. Se quiser, tem um link aqui na descrição. Mas voltando, esse é um cenário importante das pessoas que já estão nos Estados Unidos refletirem. Você que está no Brasil tem um outro caminho muito interessante para você. Pode ser que você fale assim, Cris, eu quero ir para os Estados Unidos estudar inglês e voltar. Ótimo, faz isso, aplica para o período que você quer estudar e volta. Pode ser que você fale assim, Cris, eu estou aberto à possibilidade de ir para uma universidade, só que hoje eu não tenho o nível de inglês necessário. E estudar inglês nos Estados Unidos vai me permitir antecipar esse aprendizado para eu poder chegar numa universidade mais rápido. Legal, super válido esse projeto. Só que lembra, se você for estudar, por exemplo, 3 meses, talvez o teu I-94 seja limitado a isso, ou talvez eles tenham um tempo mínimo ali, como por exemplo de 6 meses do visto de estudante. Que embora não seja fixo 6 meses, eles possam dar menos, até mais, eu já vi acontecer. Normalmente é isso que eles dão. Mas para você que está aberto a outras possibilidades e você que já demonstrou interesse em ir para uma universidade, fazer uma pós-graduação, poder entrar no mercado de trabalho competitivo, trabalhar legalmente enquanto estuda, aquela coisa toda, tem um caminho muito interessante para você, que é o caminho do tal do Pathway para a universidade partindo do inglês. Ou seja, você é aceito num curso universitário com a condição por parte da universidade de que você estude inglês por algum período antes para poder ser aceito dentro dela.
Isso é muito legal para quem não tem nível de inglês, é uma ótima sugestão, inclusive. Então vamos pensar em cenários aqui para quem está indo para os Estados Unidos e está aberto a outros projetos no futuro. Se você já tem um nível de inglês intermediário, comprovação financeira suficiente, a gente está falando de mais de 25, 30 mil dólares em extrato bancário no seu nome ou de terceiros, e você tem uma graduação, ótimo, você tem todos os 3 requisitos, talvez já seja melhor você ir direto para pós-graduação e nem passa por inglês. Se você não tem o dinheiro apenas, não tem problema, porque a Move Vistos tem exclusividade com uma empresa que fornece financiamento estudantil para pessoas que vão estudar nos Estados Unidos nos últimos 2 anos do curso, ou seja, pega o curso de pós-graduação inteira ou na graduação pega os últimos 2 anos da graduação. Então os estudantes de pós, eles podem não ter recurso nenhum, usar 100% do dinheiro do financiamento estudantil, que é até 100 mil dólares por pessoa, 50 mil pro primeiro ano, 50 mil pro segundo, e mesmo você ter grana na conta e consegue um financiamento, que obviamente precisa ser pago no futuro, mas que viabiliza uma jornada que sem aquele dinheiro, sem aquele recurso não estaria existindo. Mas tem gente também que não tem o inglês, e aí entra o tal do pathway pelo inglês. Saiba que existem universidades, obviamente são mais restritas, assim como o financiamento, as opções são mais restritas do que o todo, não é toda universidade em que há parceria com essa empresa de financiamento estudantil para poder oferecer financiamento para alunos internacionais. Mas existem universidades que eles falam assim, preciso de você, de uma graduação, de um extrato bancário mostrando que você tem recurso e que você tem um nível de inglês que você passa na prova de proficiência. E aí você fala, olha, eu não tenho a grana, mas eu tenho um financiamento, tá aqui. A graduação eu tenho, ou então eu tenho um tecnólogo de 3 anos, mais um MBA, que talvez vocês consigam aceitar para suprir a ausência da graduação de 4 anos, mas o inglês eu não tenho. E o que algumas universidades falam? Não tem problema. A gente te aceita na universidade, desde que você estude inglês normalmente por 6 meses. Vem cá, estuda 6 meses na universidade, entra para os Estados Unidos. E aí quando você concluir esse curso, você já está automaticamente dentro da universidade para poder fazer sua pós-graduação. Isso é maravilhoso. Nas últimas 2 semanas, a minha empresa Move Vistos aprovou 3 pessoas com essa mesma jornada. Pathway, através do inglês para chegar num curso de pós-graduação, de MBA, de mestrado. E o curioso, dessas 3, 2 eram com financiamento de 100% do valor do curso. Olha que fantástico. Não precisou ter o dinheiro, não precisou ter o nível de inglês total necessário, mas a gente ajudou a viabilizar um empréstimo estudantil, um caminho passando pelo inglês para quebrar o pré-requisito da prova de proficiência e entrar na universidade. Então, se você está no Brasil agora pensando em viver essa jornada, mas você ainda não está com todos os pré-requisitos para ir para uma universidade, eu estou te dando agora um caminho para que você consiga fazer isso acontecer. E o legal é que você não seria impactado por isso. Por quê? Porque você já receberia o I-20 com o tempo total de duração do curso. Legal, né? Só para vocês entenderem melhor, é assim que aparece no I-20 do estudante internacional quando ele vai fazer o Pathway. Repara que fala que ele vai estudar inglês e depois ele vai fazer um MBA e que o tempo de conclusão do curso, no caso dele, era 27 de outubro de 2027, porque é quando o curso se encerraria. Legal demais, né? Então só para vocês saberem que isso é totalmente real, o I-20 ele já vem com a data do final da pós-graduação e não do inglês, e você já conseguiria entrar nos Estados Unidos, mesmo que para estudar inglês inicialmente, já engatilhado na pós-graduação, com uma autorização para poder ficar no país durante 2 anos enquanto estuda. Incrível, né? Quem quiser viver essa jornada, para qualquer um dos cenários que a gente conversou aqui, na descrição tem um link da minha empresa, a melhor empresa em aprovação de vistos americanos, em planejamento universitário americano do Brasil, mas assim, não tem comparação com ninguém, o que a gente faz é absurdo, vocês não têm ideia. Tanto do ponto de vista de estratégia, de preparação, mas de cuidado com os clientes também. De colocar as pessoas em boas instituições que não vão colocar em risco os status delas, que vão trazer para elas uma boa perspectiva de aprendizado acadêmica mesmo e que, eventualmente, para quem é importante, que tenha uma boa reputação no mercado de trabalho e que facilite essa pessoa a conseguir trabalho mais rápido, legalmente dentro das possibilidades do visto de estudante e até com remunerações maiores. Então a gente leva isso com muita seriedade, com muita responsabilidade e se você quiser nossa ajuda, aqui na descrição você consegue clicar no link, preenche o formulário rapidinho, fala com o meu time, fala, ó, acabei de ver o vídeo do Cris e eu quero seguir esse caminho, e aí vocês explicam qual que é, o time te ajuda, beleza? Mas tem gente que vai falar assim, Cris, a minha ideia, ela tá um pouco confusa na minha cabeça ainda, eu queria estudar inglês primeiro. O que eu te recomendaria? Faz o visto o quanto antes, tenta começar a estudar ainda nesse ano, se for possível, cumpre uma jornada e avalia a sua situação. Óbvio, lembrando que você, para aplicar para o visto, precisa ter intenção de retorno, mas se eventualmente o teu projeto mudar dentro dos Estados Unidos, de forma legítima, tá? Não estou falando de esconder a intenção. Se o seu projeto realmente mudar dentro dos Estados Unidos, você talvez tenha tempo de agir sem ser impactado por nenhuma outra medida. Quando eu falo isso, não é tentar dar jeitinho para poder burlar a regra, não. É literalmente jogar 100% dentro das regras vigentes. Entender que quando a regra mudar, você vai ter que estar sujeito a ela também. Só que você pode aproveitar e tentar não ser impactado por uma mudança que eventualmente vai te restringir, ou até não vai nem restringir, mas vai impor custos adicionais. E se você pode não ter esses custos, por que ter?
Aí é uma reflexão que você pode fazer. Cris, mas eu quero ir lá na frente. Não tem problema, aí você se planeja para lá na frente, já sabe qual que é a nova potencial situação. Acompanhe meu canal e se inscreve para poder saber como que essa proposta vai ser finalizada, quais vão ser os detalhes completos que vão entrar em vigor e se planeja sem problema nenhum, beleza? Pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha esclarecido para vocês essa situação toda e ajude vocês a trilharem um caminho legal dentro das leis do governo americano, não fazendo absolutamente nada de errado, seguindo as leis estritamente e usando só o que o visto permite, mas fazendo isso de forma intencional, conhecendo quais são as possibilidades não só atuais, mas das potenciais mudanças que podem entrar em vigor agora, beleza? E se você se interessa por esse mundo universitário, aqui na tela está aparecendo um vídeo que eu fiz no outro canal da minha empresa chamado Move Universities. É um novo canal que nós criamos só para falar sobre curso universitário, além do nosso canal Move Vistas. Lá eu fiz um vídeo falando tudo sobre pós-graduação. Ele tá incrível, é 1h30 de conteúdo, mas eu prometo que você vai aprender tudo o que você precisa saber, beleza? Fica com Deus, boa sorte no seu projeto, um abraço e até mais.